Já estamos ao vivo. Vamos aguardar o pessoal entrar. Tudo certo aí, gente? Estão me ouvindo? Normal? O áudio? Certinho, Vinícius, tudo ok. Ok. Ok, Vinícius. Perfeito, ouço todos. Acredito que a gente não vai ter problema de conexão hoje, não. No teste ninguém travou, ninguém caiu. Acho que hoje vai ser mais fluido. Pode nem falar sobre o assunto. Na verdade, assim, né? Não vamos dizer nada para ver se não acontece. A gente só aguarda um pouquinho para o pessoal acessar. A demanda é enorme, né? Hoje, a demanda pelo... Bom. A gente está sobrecarregando, né? Todas as redes o tempo todo, então realmente fica muito difícil. A Milena, boa tarde, Milena, seja bem-vinda. Ana, Ângelo, Andiara, Júlia, Flávia. Conversar um pouquinho, inclusive, de alguns projetos, né, que ocorreram e estão ocorrendo em Minas Gerais e no Espírito Santo. Botica, não sei se é a Karina ou se é o Klaus, né, que estão aí. Provavelmente são os dois lá. O Klaus está com o nome, a Karina deve estar com o ID da cervejaria. Espera só mais um pouquinho e a gente inicia. Para quem já tiver entrado, pessoal, o link do Capacita está fixo no topo do chat, eu vou falar de novo sobre isso. Mas para quem já quiser dar uma olhada nesse inicinho, nesse tempinho que a gente tem de aguardo aí, fiquem à vontade. Participem bastante. Perguntas, sugestões, contribuições. Estamos à disposição de todos. Peço desculpa pelo som do ventilador, mas estamos entrando no verão daqui a pouco, né? Que bom. Né? A primavera que já virou verão, nesses tempos atuais. Vocês me ouvem, pessoal? Acho que meu microfone... Não, tá tudo certo. Vindo bem, tá? Perfeito. Apareceu uma mensagem aqui. Ok, mais uns segundinhos a gente inicia. Certo. Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando mais uma live do Capacita de lançamento. Hoje nós temos uma conversa um pouco diferente das últimas edições. Meu nome é Vinícius Policarpo, sou especialista do Sebrae Minas em turismo e logística. Esse é o Capacita, é um programa de, obviamente, capacitação. Ele é realizado em parceria pelo Sebrae, com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a FEComércio, o SENAC está participando aqui conosco também, e a Federação de Circuitos Turísticos de Minas Gerais. Para quem não conhece, nós temos aí o link fixo no topo do chat, vocês podem acessar, dá acesso direto ao formulário de inscrição, com uma descrição resumida de quais são os módulos que nós já temos integrando o programa.
A cada mês nós temos lançamento de novos conteúdos, realizamos uma nova live, então é um programa que progressivamente ele vem adicionando novos conteúdos. A nossa proposta hoje é conversar um pouco sobre redes de negócios, alguns exemplos de governanças que já estão estabelecidas, como é o processo, enfim, nós trouxemos aí colegas que têm experiência com esse assunto no estado de Minas Gerais e fora do estado de Minas Gerais. Esses colegas, então, que nós convidamos e estamos muito honrados por terem aceito esse convite, são a nossa colega Andréa Rosa, executiva da Instância de Governança Regional Montanhas Capixabas Convention and Visitors Bureau, o Luiz Carlos Figueiredo, que é proprietário da pousada Venda de Cima e membro do Comitê de Marketing do Projeto de Turismo Inteligente de Poema, e a Vani Pedrosa, que é gestora do Programa de Desenvolvimento Regional Primórdios da Cozinha Mineira do Senac Minas. Será um prazer enorme conversar com os três. Eu acredito que nós temos experiências bem distintas e complementares para passar um pouquinho aqui do que é esse processo de pensar, implementar e manter essas redes de negócios no turismo, que já é complexo por si só. Então, quando a gente fala de um destino, independente do porte, a gente vai entender um pouquinho o que cada uma delas aí passou nessa trajetória. Bom, a nossa programação, ela tem uma estrutura sequencial, então a gente vai tentar manter um bloco, mas como é um bate-papo muito livre, a gente acaba indo e voltando com perguntas, não se sintam acanhados em perguntar, em colocar perguntas no chat. Poxa, será que eu cheguei atrasado? Isso aí já foi tratado? Não. Participem o quanto quiserem, a gente sempre acaba tendo ganchos na conversa, ela acaba sendo tanto multilateral quanto participativa. Então a gente pode passar por um tema e voltar, porque os tópicos eles vão se relacionando. Para a gente iniciar, a proposta então é entender um pouquinho dessa gênese, desse começo dessas redes de negócios. Como que é esse processo, quais dificuldades que costumam ocorrer, e aí eu vou direcionar a primeira pergunta, então, para o Luiz. Luiz, como que tem sido, no caso de vocês, fala um pouquinho para a gente como é a rede que vocês têm criado, o processo, a caminhada, né, do início até aqui, as dificuldades principais que vocês têm enfrentado, e até um pouquinho, assim, qual que é a expectativa, considerando a pandemia, né, como que tem sido esse processo? Obrigado a todos. Obrigado por estar aqui falando desse projeto que a gente ficou apaixonado por ele, né, o Projeto Turismo Inteligente de Poema. Eu falo que esse é um projeto que é uma escola para o empreendedor ali quando ele está nascendo, durante o empreendimento dele e também para que ele consiga ser sustentável, ser perene, né? A construção de o projeto veio com uma concepção assim, muito legal. Ele veio pensando no empreendedor, para dentro do empreendimento, e veio com a concepção também para o território. Por isso que a baita da escola. O empreendedor, ele acaba pensando o negócio dele 24 horas. Ele começou a empreender, ele trabalha ali 24 horas, não tem jeito. Para você tirar ele daquele foco dele, do métier dele ali, e trazer ele para um trade, já é uma briga boa. Para você conseguir montar o grupo, né, que entenda que ele precisa pensar além só do negócio dele, ele precisa pensar, é claro, no negócio dele, tem que sobreviver, tem que gerar renda, mas também tem que pensar no território, porque só o empreendimento dele não sobrevive, o entorno tem que sobreviver, né? Ele tem que... A primeira dificuldade, acho que é essa, montar o grupo, né? Achar que os empreendedores com a cabeça voltada para o que o território tem que crescer, né? Aquele trade de negócio em volta dele tem que crescer. Ele, na cabeça dele, tem que ficar bem entendido que ele pode mudar, ele tem condição de mudar a história de um lugar, de um território, né? Unidos. Sozinho, eu gosto de falar que assim, sozinho o bom jogador ganha o jogo, mas o campeonato tem que ser de forma unida. Ele tem que estar claro na cabeça dele que
essa união, esse trabalho em conjunto vai gerar impactos positivos, né? Vai gerar renda, que é o que o empreendedor está buscando. Ele precisa de renda, né? Essa renda que chega para ele vai transformar ali para empregados, vai conseguir contratar mais, né? Isso tem que estar claro na cabeça dele. E dentro do trabalho, dentro do projeto, o empreendedor, ele tem que ser aceito. A forma dele pensar, né? A forma dele, as habilidades dele tem que ser aceitas, né? Ele tem que ser respeitado, ser ouvido, as opiniões dele tem que ser... tem que ter essa relação bonita lá dentro, construída dentro do grupo, que ele é ouvido. E também, que é o mais difícil, é que quando a opinião ela não é a da maioria, ele tem que entender também que ele tem que viajar junto com o grupo, né? Acho que as principais dificuldades assim, que a gente percebe, isso aí é sentimento, é opinião do Luiz aqui, tá, gente? Basicamente são essas. É claro, você vai ter a questão de logística, questão de horário, você vai ter que tirar um tempinho ali com criança, com filhos, do lazer e destinar um pouquinho do seu tempo para um empreendimento maior, para um outro empreendimento, que, queira ou não, vai trazer lucro para o seu empreendimento. Basicamente, as dificuldades maiores dentro do nosso projeto estão sendo essas, Vinícius. Isso é muito interessante, Luiz. Você começou falando da dificuldade de alinhamento de interesse, né? Desse pensamento coletivo, acredito. E isso me traz uma percepção de que não adianta ter tempo disponível, não adianta ter recurso, se não tiver um pensamento coletivo, a rede não vai para frente. A escola, eu vou chamar a escola o projeto ele além das oficinas, traz a oficina de governança, né? A oficina de governança, ela quase que faz ela amarra as outras oficinas, né? E basicamente, dentro da governança, você começa ali com foco são trazidos desafios, né? São trazidos desafios com um determinado foco e objetivo, né? O grupo de empreendedores, eles começam desde que didáticos ali, que desafio mais lá bem didáticos, mas sempre com um foco, com um objetivo, ou esse objetivo de todos, construído ali dentro. Daqui a pouco você já passa, isso já vai evoluindo, daqui a pouco você tem desafios, sai do didático e vai para o grupo, né? O grupo, desde nossos encontros, desde nossos cafés, desde ali, pensando antes da pandemia, né, mensais, quinzenais, semanais, a governança faz com que a gente transpire, aprenda e execute o que é dado nas outras oficinas, né? Por exemplo, os encontros nossos, a gente tem que exercitar a oficina de marketing, como vai ser recebido, todos os outros integrantes, nós somos separados em grupos, né? Cada período vai ser um grupo ali que vai receber os outros integrantes. A parte de finanças, você tem ali um desafio que é um orçamento limitado e que o café saia dentro de um escopo já pré-definido. Então, a governança, ela vai seguindo essas escadinhas. E cada vez o desafio, ele vai aumentando. Daí a pouco a gente já acaba abraçando, com a evolução, abraçando o desafio que atinge o território, que atinge a sua comunidade, né? Eu gosto para mim, assim, a Feira Nossa de Artesanato e Gastronomia, ela mostrou para o grupo que, é claro, a governança mostra também as habilidades dos integrantes que vai exaltando, né? Mas o grupo todo tem que estar ali. E aí você cria um movimento para a região que gera valor, que gera renda, que fica marcado no calendário daquele território, daquela região ali. Você traz renda não só mas para um circuito inteiro, né? Artesanato, gastronomia, música boa, um baita de evento que a gente conseguiu colocar dentro de um cronograma e mostrou para a gente que unidos
a gente consegue fazer algo que vai impactar ali no território ali, vencendo um punhado de dificuldades. Vinícius. Eu sou suspeito. Desculpe. Eu queria complementar essa fala do Luiz, muito interessante, o destino de Poema é realmente maravilhoso, o trabalho que eles estão fazendo é sensacional, né? Esse final de semana eu quis dar uma volta lá e não consegui vaga, então realmente é um trabalho bem bacana, a gente está vendo o reconhecimento, e queria ressaltar um detalhe, a partir de que você já tem uma governança, para mim, um passo antes disso é muito importante, é saber qual que é a identidade desse território. Sem ter uma identidade no território, sem ter um ponto que gera essa unidade, é muito difícil de você conseguir chegar a esse ponto, né? Então, para quem não tem nada, não está começando, tem uma, duas pousadas, tem alguma coisa de natureza interessante e quer fazer daquele território um território turístico, acho que o primeiro ponto é saber qual que é a identidade disso, avaliar o território na sua amplitude, né, e entender quais são os agentes que estão envolvidos nesse processo para entrar nesse trabalho de governança. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante a ser observado, que, às vezes, lugares que têm condições turísticas fenomenais, eles não se integram por não achar essa unidade, né? Como a história do tropeirismo, a história mineira foi importante para Ipoema, né? No caso, um exemplo do Entre Serras, turismo dos maiores de Minas Gerais, 600 mil pessoas, nem 10% não descia para o território, todos ficavam nos dois santuários, na Piedade e no Caraça. Então, enquanto não se criou a identidade regional, não se apresentou, que no caso foi o alimento e a natureza, não se apresentou esse interesse para o turismo que justificasse uma governança ligada ao turismo. Então, um ponto de partida para complementar essa fala é primeiro entender isso. Qual que é o ponto comum, que não exclui pessoas, que vai agregar todas as pessoas do território num trabalho de desenvolvimento do turismo, né? E esse Poema soube fazer de forma muito bacana. Interessante. Eu já ia puxar, inclusive, para a sua contribuição, Vani, porque na fala do Luiz, para mim, fica muito claro o seguinte, ele fala ali que tem as dinâmicas, né, que a gente tem ali um processo que vem de dentro para fora, né, você vai trazendo o grupo para trabalhar junto, e daqui a pouco o grupo vai se sentindo como um coletivo, preocupado com o território. Vani, então tem método, né? Não é um negócio assim, junta um monte de gente na sala, joga uma folha de papel lá dentro e se alguém sobreviver, tá feita a governança, a rede de negócio. É claro que a governança, ela precisa muito, ela é um motor. Ela é um motor que gere e que faz isso funcionar, né? Mas existe toda uma etapa, né, que você precisa, primeiro, tem que ter um ponto de partida, que eu chamo dos 3 Cs, né? Você tem que conhecer, você tem que comunicar e você tem que capacitar. Então, esse, para mim, são, além de você ter a identidade do território, você tem que ter esse conhecimento, né? Porque você vai pensar, uma pessoa que faz bolo, né? Ela tem que ter um lugar dela dentro disso, né? Uma pessoa que tem um aluguel de carroça, ela tem que ter o lugar disso, ela não pode ser excluída, e tem que ser tratada no mesmo nível. Então, o primeiro processo é o de conhecimento, né? Depois é de como se comunicar, e que eu falo, a primeira coisa é cuidar das pessoas, é isso que o Luiz falou tão bem, né? Esse cuidado, que cada um ali, por menor que seja, se ele faz um brigadeiro, e ele tem a mesma importância de um dono de pousada, entendeu? Então, tem ter esse cuidado com as pessoas nesse trabalho, para que o trabalho seja prazeroso, positivo e de resultado, né? E comunicar isso muito bem. E tem que ter também um resultado, uma busca de um resultado muito claro, por metas, né? Você vai para uma etapa, nós vamos conseguir isso agora, ficou muito claro, conseguiu, qual que é o próximo passo? Metas pequenas, mas que vão sendo factíveis, para você dar passo por passo, e para que todo mundo, cada vez você agregue mais gente. E também não pode ser um grupo fechado, tem que ser um grupo extremamente aberto e acolhedor, que receba todas as pessoas e de todas as formas, né? Aí você pensa, o habitante do território também faz parte dele, ele tem que saber informar do turismo, ele tem que saber quem é quem,
ele tem que saber dar uma boa informação para as pessoas, então também tem que ser acolhido, né? É uma rede muito ampla, mas muito prazerosa de ser trabalhada. Muito bacana. Legal. Tem um ponto aí que eu acho interessante, que é o seguinte: a gente está falando de dificuldade de implementar, né? E aí eu pergunto para a Andréia, como a nossa participante aqui, com a experiência de manter a rede de negócios. Implementar, a gente está vendo que tem alguns desafios. Manter também deve ter, né? Qual que seria o tipo de desafio para manter essa rede funcionando, Andréia? Parecido, muito diferente? Então, Vinícius, primeiramente agradecer o convite, né? É um prazer estar participando com vocês desse bate-papo, poder falar um pouquinho aqui da nossa região turística, das Montanhas Capixabas, né, do trabalho que é desenvolvido aqui da associação, né? Quero frisar que a gente sempre conta com muitos parceiros, né? Sebrae é um baita parceiro aqui da nossa região, dos nossos trabalhos, a gente está sempre em conjunto. Temos uma unidade do SENAC aqui em Venda Nova, que também é um parceiro, está com a gente em todos os projetos, Secretaria de Turismo do Estado, né, Secretaria de Cultura, as prefeituras municipais, né, as secretarias municipais. Então, assim, o trabalho é manter esse conjunto, né, com um objetivo comum, juntamente com os empreendedores, né. A proposta, quando surgiu a associação, ela já surgiu nesse formato, que era envolver o poder público, o privado e o terceiro setor, né, dentro da proposta de regionalização do Ministério do Turismo. Então, assim, a associação ela já surgiu dentro dessa ideia da instância de governança, né, que é fazer com que os municípios que fazem parte da região das Montanhas Capixabas, embora com características diferentes, né, mas com o objetivo de buscar no turismo uma alternativa de renda para a população, para a comunidade, né. Isso, aqui falando específico do município de Venda Nova, onde tem muito forte a questão do agroturismo, o agroturismo surgiu com esse propósito, que era de gerar renda para as pequenas propriedades do município, né? Eles buscaram um modelo, participaram de missões técnicas, né, na Itália, e trouxe essa ideia para cá, para o município, e isso se expandiu também para a região das montanhas, né, envolvendo os demais municípios. E manter essa rede, ela não é simples, não é um trabalho simples, nem criar e nem manter. Por quê? A gente acaba tendo algumas dificuldades, mas você tem sempre aquelas pessoas que são âncoras, né, que puxam. Então, a gente acaba criando elos nos municípios, que são 9, que são aquelas pessoas que é liderança local, que ela consegue puxar as demais, consegue envolver, né, e contando com esses parceiros, Sebrae, Senac, Findes, Governo do Estado, as secretarias municipais, né. O que a gente, até na fala inicial do Luiz, onde ele colocou da questão de envolver, né, de criar produtos, envolver o artesanato, envolver a gastronomia, aqui nós entendemos que, assim, o turista, ele não vem específico para ficar dentro de um hotel fechado. Então, assim, normalmente ele quer circular, então você tem que ter atrações, você tem que ter outros empreendimentos, né, outros atrativos no entorno, para envolver a estadia dele. Então, ele não vem específico, exclusivo para um restaurante, ele não vem exclusivo para uma atividade de agroturismo, ele vem para um conjunto que a região oferece. Então, ele quer ficar num bom hotel, ele quer ir num bom restaurante, ele quer ter opções de passeio, né, e ele quer comprar o artesanato local. E a questão da identidade, ela é muito importante, porque ele também não quer aqui para ver o que ele vê, por exemplo, nós estamos numa região de interior, num espaço rural, né? Então, ele não quer ver o que ele vê lá nos centros, então, ele não quer uma gastronomia tão sofisticada que não envolva produtos locais. Então, ele quer viver o que a gente tem aqui para ofertar, né? E isso é muito bacana. E isso agrega valor para os empreendimentos, né,
e esses empreendedores num objetivo comum, que é desenvolver a região. E cada vez mais você ter mais atrativos, ter mais produtos para ofertar, e com isso conseguir atingir um número maior de turistas. E até o presidente da nossa associação, ele sempre fala, ele é um hoteleiro, né, ele tem um hotel. Na diretoria, a gente tem um empreendedor de agroturismo, um produtor rural, um hoteleiro e um jornalista, faz parte, são os 3 diretores da associação, fora os demais membros. E o seu Valdeir, ele sempre coloca, né, que ele falou, a gente não faz nada sozinhos, né, então, falou assim, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, mas enquanto eu falo da região das Montanhas Capixabas, eu tenho um leque muito maior para atrair um número muito maior de turistas. Então, assim, está bem engajado essa questão de trabalhar em conjunto, de envolver o artesanato, de envolver a gastronomia, de envolver os atrativos naturais, né, a aventura, enfim, esse trabalho mesmo em conjunto para agregar valor na região das montanhas. Ô Vinícius, a Andréia e a Vani provocou agora, tá? Em duas situações, assim, é gostoso e é legal de ver o nível que vocês estão aí nas Serras Capixabas. A Vani comentou sobre essa questão de identidade, né? A governança, assim, é um caminho sem volta, né? O que vocês falaram, assim, algumas habilidades elas vão se destacar, vai ter que ter essas pessoas que vão puxar nesse sentido, e os desafios que vão aparecendo à medida que você vence né, vão aparecendo outros maiores. E breve a gente vai ter a grata de de mostrar para vocês aí uma entidade nossa registrada, formalizada. Tá vindo aí 2 oficinas que estão sendo construídas ao longo desses 2 anos de projeto, e assim, é de apaixonar. Qual que é a essência do ipoemense, né? Desde lá de trás, como que veio a história de Ipoema, né? Aí daí você vai tirando qual que é a essência, como foi desde lá de trás. Em Ipoema a gente vê que sim, foi suporte, né? Era uma parada, era um pouso, né? Era Pouso Alegre, fazenda antiga, né? Então, a partir daí, você começa a entender sua essência, aí você já busca, breve, é uma apresentação muito legal de vídeos institucionais nossos, do nosso brasão. Do outro lado já vem a oficina de roteirização, um trabalho, todos os 2 trabalhos muito científico, muito embasado, né, técnico, científico, vai mostrar para a gente algo que se consegue vender lá fora, né, voltando àquele intuito. O empreendedor, para ele dar sequência no trabalho na região dele, ele tem que buscar renda. Para isso, esse entendimento da essência nossa, entendimento dos roteiros que vendem lá fora, que vão trazer pessoas, e aquele público nosso, serão os próximos desafios da nossa governança e do nosso grupo aí. E aí eu me sinto, inclusive, impelido a lembrar que, assim, a Andréia trouxe isso, né, a participação do Sebrae e do Senac nesse tipo de iniciativa. O projeto Turismo Inteligente de Ipoema é um dos projetos de referência do Sebrae em turismo hoje em dia. É um grupo que vem recebendo consultorias e correspondendo mais do que à altura. O Primórdios, que é o projeto que a Vani coordena, é fenomenal também. Então, assim, pessoal, dá resultado, né? Essa intervenção, ela não depende só do Senac e do Sebrae, ela depende também dos empresários e das empresárias, mas essa sinergia gera resultados, né? Não é imediato, o Luiz está descrevendo aí, a Andréia está falando, a Vani falou do processo, não é imediato, mas no curto prazo já produz alterações, né? Ninguém vai ficar milionário com 1 mês de trabalho na constituição de uma governança, mas o destino já vai se entender de forma diferente, isso é muito importante. E aí, uma outra coisa que é muito interessante é que a gente está citando muito governança aqui, né? E o nosso tema é redes de negócio. Pô, tá todo mundo fugindo do tema. Não, vamos lembrar. A rede de negócio, ela acaba sendo muitas vezes a expressão comercial
de um processo de governança, que é muito mais profundo, né? O Luiz está deixando claro aí, a gente tem um trabalho de sinergia, de cooperação. A Andréa falou também, a Vani descreveu, né, em termos já metodológicos dos 3C. Você está vindo com um trabalho de base que muitas vezes a pessoa só vê a rede de negócio, viu a rede constituída e fala, nossa, que legal, vamos fazer um panfleto aqui da nossa cidade e a gente põe a marca de todo mundo. Não é assim que funciona, né? E aí eu pergunto para você, Luiz, nesse momento, hoje, 9 de setembro, desde março, o trabalho de vocês como grupo, como governança, como rede de negócio, você acha que se a rede não existisse, se a governança não tivesse junta, vocês teriam feito o que vocês têm feito? Mesmo que não seja um trabalho para a governança. Vocês acham que os empresários, você acha que os empresários, as empresárias, teriam se preparado, teriam enfrentado o que têm enfrentado da forma que a coisa está ocorrendo? Ou esse processo tem sido fruto desse construto, dessa cooperação? Eu comento que o projeto, ele, antes da pandemia, ele nos mostrou que a necessidade, né, todas as oficinas mostraram a necessidade de fazer uma base, que foi tanto que nos ajudou a ficar um período fechado, no nosso caso, né? A governança mostrou que, diante de uma situação imprevisível, a gente não podia imaginar lá, antes do carnaval, algo parecido, né? Ela mostrou que, se o grupo tiver vontade, né, ele consegue criar alternativas para ir caminhando, para ir sem parar. Uma parte presencial que a gente aprende muito, que a gente conversa entre empreendedores acontece, que tem um crescimento ali, além de todas as partes da oficina, você tem um crescimento ali de estar junto, de separar um tempo com o seu colega empreendedor, né? Isso aí foi barrado. Então, a partir daí, a gente partiu para as outras alternativas e viu que, mesmo com a pandemia, a gente podia priorizar outras situações, né? A gente foi batalhando na questão lá de construir as lideranças do grupo, né, do comitê, da governança. A gente conseguiu ir fazendo, construindo nossos objetivos, tudo através de alternativas, né, meios digitais, caminhando. Acho que deu uma atrapalhada, mas já deve voltar. Luiz, desculpa, cortou a sua fala um pouquinho. Você falou que vocês tiveram oficinas e foram caminhando. Luiz? Bom, acho que a gente pode caminhar ele voltando, a gente retoma. Nesse processo que o Luiz está descrevendo, né, dessa cooperação, como tem sido aí, André? Vocês já têm mais consolidado a resposta à pandemia, no momento em que muitos lugares tiveram o chamado lockdown ou o isolamento, como que ficou aí? Você acha que a rede teve um impacto positivo ou negativo para os negócios ou foi indiferente? Sim, teve impacto, né? Nós tivemos algumas, por exemplo, os meios de hospedagem chegaram a ficar 40 dias fechados, né, direto. Não por decreto, mas porque realmente não tinha como trabalhar, não tinha turista circulando, enfim. Quem estava, principalmente a parte de gastronomia, né, os restaurantes que teve um impacto maior, apesar da hotelaria ter fechado, mas eles conseguiram segurar, manter, né, os restaurantes um período maior do que 40 dias, né, e os empreendimentos da área rural, o agroturismo, né, as agroindústrias, esse impacto foi menor, porque ele atende outro setor, né, ele não sobrevive só do turista, ele atende também supermercados, ele atende, né, outras vias para distribuição dos produtos, né, não está tão fechado no turista. Mas a recuperação agora, ela está sendo interessante, né, a partir de que os municípios começaram a cair para risco moderado e baixo, está circulando um número bom de turista.
E aqui na nossa região também temos muito, a gente chama de sitiantes, né, que são muitos sítios de lazer ou segunda casa, condomínios, e houve um aumento muito expressivo dessas pessoas que têm segunda casa, que vieram para cá e passaram a consumir os produtos locais. Então, foi a retomada dos empreendimentos de gastronomia, né, que tipo, eles não podiam receber no empreendimento, mas eles poderiam trabalhar com entrega, com retirada no local, né, e isso ajudou a equilibrar, né. E aí, voltando de novo no parceiro, né, do Sebrae, foi a questão das consultorias. Teve muita consultoria gratuita. Então, esses empreendimentos envolvidos, né, com a associação, com a rede, a gente conseguiu fazer com que eles participassem dessas consultorias, pedissem essas consultorias. Então, eles aproveitaram esse tempo de pouco movimento, né, para estar capacitando, enfim. Na associação, a gente também ficou um período, assim, parados, né, em torno também de 40 dias, houve queda na arrecadação, mas estamos retomando, né, e a gente usou também esse momento para poder trabalhar algumas questões de gestão, como atualização de inventário da oferta turística, planejamento, né, projetos, participamos de alguns editais, criamos alguns projetinhos para retomada, criamos um selo, né, assim que Portugal lançou o selo, nós também criamos uma aqui na região das montanhas para os empreendedores, né, a gente começou a criar algumas alternativas para ir movimentando o grupo, né, não deixar a turma parada. Aproveitamos que o pessoal estava em casa para trabalhar um pouco mais as mídias sociais, então a gente criou algumas campanhas, sorteios, né, para estar colocando o destino na mídia, aproveitando que as pessoas estavam com disponibilidade maior, né, nas mídias, para poder promover a região. E, assim, participamos de vários grupos de discussões, a gente participa de um grupo de discussão a nível nacional sobre a questão do turismo rural, criação do marco regulatório do turismo rural, inserção do turismo rural, das propriedades de turismo rural no cadastro, né, que é uma das dificuldades que a gente tem aqui, pelo número de propriedades rurais e por não poderem entrar no cadastro. E o Ministério do Turismo avalia os destinos baseado, né, no número de empreendimentos inseridos no cadastro. E aí a nossa pontuação da região aqui é sempre baixa, porque o nosso maior número de empreendimentos são propriedades rurais, né? E aí participamos desse grupo de discussão, né? Algumas discussões com deputados para a criação de leis, né? Então, assim, a gente foi criando alguns movimentos para essa retomada, né? Esse novo normal, né? Até antes da gente começar, né, aqui a transmissão ao vivo, a gente estava falando sobre adoção de algumas práticas, né, campanhas. A gente aproveitou esse momento para fazer arrumar a casa, né? A gente chamou de arrumar a casa, né? Que aí a gente foi colocando em dia algumas coisas que estavam em aberto, né? E o fluxo agora, né, tá muito bom. A gente assim, estamos surpresos com o fluxo de turistas na região, né? Temos uma questão que, segundo os especialistas, né, essa retomada ela vai ser muito para quem trabalha com turismo rural, espaços mais abertos, né, e o turista autoguiado. Então, a região aqui ela tem uma característica muito forte do turista autoguiado. A gente não tem um trabalho tão forte com operadoras, agências, né, mas o autoguiado ele funciona muito bem. E a gente recebe muito o turista interno, num raio de 300 quilômetros. E aí a gente pega um pouco de Minas, Rio, Bahia. Então, assim, para a gente agora está sendo uma surpresa a retomada, né? Está melhor do que a nossa expectativa. Perfeito. Fanny, a Andréia está falando aí, né, como que a rede parece que dá mais resiliência para as empresas, né? Elas sofrem um impacto, mas talvez elas voltam mais rápido.
e pelo que o Luiz estava falando ali, talvez também dá mais resistência, as empresas resistem mais a essas dificuldades. Quando vocês estão pensando na implementação de uma rede, na proposição de uma rede, esse tipo de coisa entra provavelmente na avaliação, né? Como a rede vai beneficiar essas empresas. Vocês têm algum tipo de como é que eu vou dizer assim, caso pregresso que se compare para ser analisado com o que a gente está passando na hora que vocês estão avaliando essa construção de rede, ou tem sido diferente de tudo, não só na escala, mas no tipo, do que já foi considerado? Vinícius, Andréia e Luiz, eu estava até um pouco ansiosa aqui, porque eu não sei porque eu comecei a receber um aviso do meu computador que ele vai reiniciar em 6 minutos. Então, acho que eu vou poder estar com vocês só esse tempinho, responder essa questão. Queria agradecer muito e terminar com isso, porque eu não sei se eu consigo voltar. Não sei o que está acontecendo. É só você entrar no mesmo link, não se preocupe. Ok. A gente aguarda voltar. Então tá, eu vou responder essa pergunta, e se cair eu vou voltar, tá certo? Então é o seguinte, não, é comum, né, e aí eu vou colocar mais 2 Cs que tem a ver com isso que a Andréia falou e com o que o Luiz falou também, né, que só que aí são antagônicos, é uma substituição, né, da competição pela cooperação. E isso pode ser articulado, isso pode ser montado. Então, se são 9 cidades, essas cidades podem trabalhar com evidências, foi essa forma que a gente usa, que é muito interessante, né? Se você produz em um lugar um vinho, no outro café, no outro doces, no lado da gastronomia, e mesmo na parte natural, você evidenciar aqueles pontos que tornam o circuito altamente interessante para a circulação do turista. Então, com isso, você agrega um tanto de gente, essa rede se fortalece, porque não existe competição nessa rede. Então, toda forma de competição ela deve ser transformada em cooperação, né? Uma ação de valorização para aquilo que é excelente, que é evidente para o suporte do território como um todo. Então, a delimitação geográfica ela é muito importante nesse momento, que você vai conseguir, através de um espaço pré-determinado, evidenciar da mesma forma, embora com cada um com a sua particularidade, cada um dos envolvidos, ou territórios, ou bairros, ou cidades, ou o que for, mas que cada um se sinta de forma competitiva, ao contrário, de forma cooperativa, e deixando a competição de lado. E aí, depois que você está com tudo isso acertado, uma parte da rede muito importante, é a ação das instituições. E elas estão aí, cada uma com a mesma coisa, com o processo de cooperativismo, né? No Entre Serras não tinha parceria com nenhuma instituição especificamente, e todas atuaram. O Circuito do Ouro foi um trabalho maravilhoso, a FEComércio recebeu todos os nossos pessoas e produtos desenvolvidos e participou da difusão desses produtos, cada uma com sua expertise, deu um pouco para essa consolidação. O SEBRAE foi um parceiro excepcional, né, na formação técnica e nas visitas técnicas que nós tivemos, o SENAC na capacitação, as prefeituras locais. Então, foi um arranjo que esse ponto de você eliminar a competitividade e valorizar o cooperativismo, né, isso é a coisa mais importante, e ele frutifica, porque essa vontade passa, e nós começamos com cooperativas de quitandeiras, cooperativas de produtores de queijo, cooperativa de produtores de fermentados, a ideia vai tomando conta, enraizando no território, e você começa a conversar de forma coletiva, né? Então, são processos que precisam ser muito bem cuidados e gerenciados, né, pela governança, para que consiga esses objetivos. Então, é mais ou menos essa resposta que eu acho que sintetiza aí essa segunda fase, né, em que entra o apoio das instituições, que a Andréia nos disse, né, e também entra o apoio da governança, que o Luiz também colocou aí, né, e você com testemunha aí das ações do SEBRAE, né. Ô Vinícius, teve 2 momentos nossos foram muito marcantes que retratam tudo isso que as meninas estão falando, né? Para mim hoje que está sendo um enorme aprendizado, mas que bom. Teve 2 momentos que, assim, chegou um ponto, a gente estava juntos e decidimos juntos em fechar, em parar, né?
A gente, graças a Deus, criou uma reserva, graças a todo o trabalho das consultorias do projeto, né? A gente conseguiu fazer essa reserva, a gente media perdas, a gente melhorava os fluxos internos nossos, né? Procedimentos, nosso, o que podia ganhar tempo, o que podia fazer melhor, né? Mostrou para a gente qual que era o custo do trabalho da gente, né? O empreendedor, às vezes, ele fica, desculpa a expressão, mas girando em círculos ali, né? E assim, e aí, quanto que eu estou ganhando? O negócio está dando, está dando? As consultorias mostrou para a gente quanto que o percentual da minha renda que eu gasto com salário, encargos, né? Então, a gente chegou na pandemia pós-carnaval, graças a Deus, com uma base, com um alicerce, né? E também teve um outro momento que a gente viu e falou assim, mas, gente, se a gente não fizer nada, a gente vai continuar parado. Vamos voltar? O grupo decidiu, falou assim, então, peraí, vamos construir essa volta, né? Esse momento foi muito legal. Cada um foi buscar as melhores práticas, eu fui atrás de decretos, protocolos, o outro foi fazer orçamentos para compra em conjunto. Então, assim, esse apoio do Sebrae, esse projeto, ele, se a gente não está junto, pode ser até que a gente arrancasse, né? Mas com ferramentas, com técnicas, com experiência, expertise do Sebrae, os dois momentos foram muito, muito fortes. Vamos parar? Vamos fechar? Vamos fechar. Vamos recomeçar? De que forma? Da forma correta. O protocolo foi muito legal. Acho que a palavra que resume é cooperação. A fala da Vani, a fala do Luiz, cooperação, né? E aí, gente, a Andréia está falando aqui, né, o turismo rural, e, bom, não é segredo para ninguém, acho que a cidade de referência da região, pelo menos para quem está trabalhando com a temática, acaba sendo Venda Nova, né? E é uma referência de turismo rural, inclusive se inseriram nesses grupos de discussão, por articulação, né, por essa força dessa rede. E aí eu pergunto, André, as vantagens, né, quais são as vantagens que esses empresários e essas empresárias recebem ao participar dessa rede de negócio? Porque a gente está colocando aqui que tem dificuldade pra caramba, não é fácil, de jeito nenhum. A gente já falou que, bom, você vai ter mais resistência, você vai ter mais resiliência ao tipo de impacto que uma crise traz, mas para a empresa em si, de forma individual, a gente falou de cooperação em termos mais objetivos, assim, para as empresas que estão aí, nas Montanhas Capixabas, o que você diria que foi vantagem, tem sido vantagem em participar dessas redes de negócios? Então, assim, nós acreditamos que ganha muito em competitividade, porque isso não interno aqui, mas na hora que você vai para fora, na hora que você vai divulgar o destino, é na hora de atrair o turista para cá, um posicionamento. Você não divulga individualmente uma empresa, você divulga o destino, você consolida, né, como você colocou, a Venda Nova do Imigrante é referência, então Venda Nova do Imigrante é conhecida nacionalmente, né? Não é a primeira propriedade que começou a trabalhar o agroturismo ou a segunda, mas é você divulgar o nome do destino, é você tornar referência, né? E trabalhar isso individualmente é difícil, né? E como eu coloquei, quando você está em conjunto, você enfrenta os desafios com uma força maior, né? E muitas vezes, quando você vai falar, por exemplo, você vai reivindicar algo, você está reivindicando para uma cadeia, você não está reivindicando somente para a propriedade X ou Y, não. São 30 propriedades que precisam disso e disso. Eu vou reivindicar infraestrutura, estrada. São X propriedades que geram X empregos, que produzem X, que estão reivindicando. Essas propriedades geram isso, essas propriedades geram tanto de emprego, geram renda. Então, assim, trabalhar em conjunto, você ganha uma força muito maior, né, para você estar se posicionando. Então, assim, às vezes você não vai ter um benefício direto, né, eu não vou ter um benefício
exclusivo para minha propriedade, mas o benefício que eu vou ter em infraestrutura vai beneficiar a todos nós. E se eu for fazer um pedido sozinho, exclusivo para mim, eu não vou conseguir atingir, né? O público atende uma pessoa ou um empreendimento, ele atende uma cadeia, né? Então, se eu falo, estrada tal, a gente precisa melhorar isso, isso e isso, você vai estar falando de 10, 20 propriedades, você não vai estar falando de uma. Então, assim, esse trabalho em conjunto, ela é uma geração gera peso, né? Gera credibilidade, né? Você não está individual, não é um interesse único. A força que tem a formalização, né? Isso aí, é uma cadeia, né? Quando você consegue se formalizar, você transforma-se numa entidade, CNPJ, né? Aí você já é visto como não só mais um grupo ali, mas sim uma cadeia, uma rede de negócio. A governança mostra isso para a gente, o caminho ele é um caminho sem volta. Isso, e aí muitas vezes, por exemplo, nesse período agora de pandemia, eu acho que os momentos de crise unem muito, né, porque todo mundo está à procura de uma solução, então aí vem a união para você trabalhar em conjunto e conseguir por um objetivo comum. E nesse período de crise, a gente viu muito isso, os empreendedores, eles estavam sentindo uma necessidade de estar envolvidos. Então, aqueles empreendimentos que não faziam parte da associação, eles buscaram a associação, que seja para trocar ideia, que seja para ter informação, né? Então, assim, a gente sentiu essa aproximação também. Aqueles empreendimentos que estavam um pouco mais distantes, eles se aproximaram, né? E nesse papel de instância de governança, a gente concentra, tipo assim, o que vem de Ministério do Turismo, né, de governo do Estado, do SEBRAE, de vários órgãos, vem para a associação, e a gente dissemina isso aqui no território. Então, isso também faz com que o empreendedor quer estar junto, quer estar no projeto, né? Então, assim, o governo do Estado ele não vai lançar uma política para atender exclusivo alguns empreendedores, política para atender uma região como um todo. E, normalmente, quem está nessa rede tem essas informações com a velocidade muito maior, né? Então, assim, é mais um benefício, você vai estar inteirado de tudo que acontece. Então, assim, a gente estava em reunião com o governo do Estado para discutir protocolos, para discutir a retomada. Quem que recebia essa informação, assim, instantânea, né? Era esses empreendimentos, né, esses empreendedores que está dentro da rede. O empreendedor, eu quero apresentar uma ideia. Então, ele procura a associação, o conjunto, e a gente transforma isso num pedido coletivo. Então, você está inteirado, né, com o que acontece. E a gente tivemos muitas discussões, né, para vários setores, para a hotelaria, para a gastronomia, né, para o agroturismo, para o artesanato, e normalmente a entidade que é a representação. Então, assim, os convites chegam para a entidade, e aí a gente abre o leque, chama esses empreendedores, vem junto, vamos conversar, vem o poder público, né, através das secretarias municipais, através dos prefeitos, né, vem o terceiro setor, né, os outros representantes de outras entidades, e aí a gente consegue formar um todo, né, e chegar num pedido único para a região. Que legal ouvir esse depoimento e perceber o nível que vocês já estão, né? Para a gente, assim, é gostoso ouvir isso. E a gente percebe, assim, que formalizado, né, os elos, né, já vai aumentando, né, já estão acesso a outras iniciativas público-privado, né, a gente teve a última reunião de governança nossa, a Circuito Ouro participou com a gente, já vai mostrando para a gente, assim, que a gente pode conseguir alcançar níveis cada vez mais altos da escadinha, né,
Que legal ver esse relato de uma associação que já está a nível à frente, né? Aprendizado para a gente, muito legal. É que a gente tem que ouvir muito, assim, a gente procura envolver muito, né, as secretarias municipais, o terceiro setor e os empreendedores, né, para poder formar, fortalecer, né, a associação. E aí, realmente, a gente poder falar, estou indo para uma reunião com o governador, mas eu estou falando em nome de 9 municípios, de 400 empreendimentos, né, de tantos artesãos e tal, tal, tal. Então, assim, a gente precisa estar muito envolvido, né, com todos, para você poder conseguir realmente representar os interesses, né. Bom, acho que já está bem claro que tem muita vantagem, né? Participar de uma rede dessa não é obrigação e nem desperdício de tempo, né? Vani, seja bem-vinda de volta. Obrigada, desculpa. Não, que isso. Luiz, a gente tem uma pergunta aqui da Milena, e eu acho que o caso de Poema é muito interessante. Eu tenho acompanhado, mesmo que um pouco de longe, né, o meu colega o Diogo, que é um parceiro de vocês aí para todas as horas. O que, no caso de vocês, eu acho que tem relatos interessantes, o que o empresário precisa fazer, ou a empresária, obviamente, para descobrir e participar dessa rede, né? Porque a gente sabe que, assim, até se formalizar, essa rede existe como esforço de vocês. Ela não existe como uma pessoa jurídica, mas nem por isso você vai esperar que algo aconteça para participar, né? Como que tem sido, assim, trazer novas empresas, porque a gente sabe que o projeto já passou aí por um ciclo completo, está no segundo, em termos formais. Como que tem sido essa entrada e saída de pessoas no projeto? É fácil entrar? É fácil sair? Como que vocês contratam e demitem, vamos brincar assim? Vinícius, falar com o Diogo que a gente vai ter que montar uma escolinha, tá? Então, eu acho que esse projeto ele tem que ser uma escola, gente. Então, como eu falei, o projeto ele foca o empreendedor, foca o território, né? A gente tem a contrapartida nossa, tem parceiros e tem o Sebrae com o valor maior ali. Nós vencemos um período, uma etapa, né? Partimos para a segunda etapa. Tem todo aquele período ali, antes, no início ali, de captação de pessoas interessadas. É claro que ao longo do caminho, às vezes a pessoa está com outro projeto, mudou a concepção da vida dela, ou partir para ali ou para aqui, né? Mas então, a gente fez o primeiro ano, 20 empreendedores, né? O segundo ano veio toda a questão da pandemia, a gente fechou 15 empreendedores, acho que ficou seleto, ficou muito coeso, firme, né? Porque reduziu, você consegue afinar mais. É claro que o ideal, o bom, assim, aqueles novatos, se a gente conseguisse futuramente fazer até com que voltasse lá, pegasse aquela base, aquele alicerce que a gente pegou lá no primeiro ano, né? Mas, enfim, um período encerra, daqui a pouco está vindo outro período aí, é o momento de dar oportunidade de novos entrantes, né? Porque senão também você não tem ali um grupo que ele tem uma série de tem um cronograma, tem uma série de ações ali, né? Breve agora a gente vai fechar mais um ciclo e tudo tem para que a gente vai ter novos entrantes aí, mais pessoas com a gente, mais cabeças boas para ajudar a gente a pensar aí. Demanda um comprometimento, né? E não é um oba-oba de eu faço parte, eu não faço mais, eu faço parte, eu não faço mais. Não, né? Você tem que entrar, você tem que participar, você tem que se sentir participante. É um processo, né? Eu acho isso muito interessante na sua fala. Tem uma outra pergunta no chat do Márcio, que eu acho que a Andrea pode comentar para a gente, que é a constituição dessa identidade e a aceitação. Né? O Luiz também tem um relato interessante, eu acredito, sobre essa construção da identidade, tanto em termos subjetivos quanto objetivos, né, em termos de logomarca. A gente sabe que não é fácil, né, sintetizar todos esses valores, todas essas ideias e expectativas, obviamente eu estou falando como brincadeira, mas num desenho ou numa frase. Claro que não é isso, a gente sabe que é uma estratégia comercial de branding, né, de naming, mas
Como que foi aí, André, no Montanhas Capixabas, essa geração dessa identidade? O quão espontâneo você acha que foi e o quão negociado? Então, assim, não é muito simples. É você trabalhar 9 municípios, né? Você tem aqueles que são mais âncoras, né? Que até tem um desenvolvimento maior, começou antes e tudo mais, né? Mas a gente tem um ícone que é a Pedra Azul. E aí, a Pedra Azul, ela representa a região das Montanhas Capixabas, né? É um ícone, e tanto a nível de estado. Então, a gente trabalha a Pedra Azul, né? É o ícone da Pedra Azul, que é a logomarca da instância, né? Que é o desenho da logomarca em cima da Pedra Azul. Mas aí a gente, assim, aí vem a questão de valores, objetivos e tudo mais, e aí a gente abrange os demais municípios. Então, assim, a gente conseguiu, ao longo desses anos, fazer com que os municípios entendessem que Pedra Azul é o ícone da região das Montanhas Capixabas, né? Mas o destino Montanhas Capixabas vai muito além da Pedra Azul. Então, assim, é o atrativo, é o que puxa, gente, é o que a gente usa na mídia, né? Mas quando o turista chega aqui, ele tem uma diversidade de opções para ele poder estar conhecendo, visitando, né, atividades para estar fazendo. Cada município tem a sua característica, um é mais voltado para o turismo religioso, o outro é mais aventura, um é característico pomerano, o outro desenvolve muito bem o ecoturismo, a observação de aves, o outro tem eventos, né, Venda Nova com agroturismo, o Domingos Martins trabalha muitos eventos durante o ano para consolidar o destino. Então, assim, a gente vai, ao longo do ano, trabalhando a diversidade de cada um e as suas características. Mas não é muito simples, né? É você definir o que é âncora, o que é o ícone, né, e por que trabalhar isso e não o outro. Vou para a feira tal, o que a gente vai estampar no estande? Vamos colocar a foto da Pedra Azul, mas por que a Pedra Azul? Então a gente está sempre ali equilibrando, é um equilíbrio. Eu queria até perguntar para a Vani o seguinte, né? Ela como a gestora do Primórdios, e a gente falando de identidade, de se sentir pertencente. Vani, fala um pouquinho para a gente assim, como foi construir esse projeto, gerar uma identidade que não é única para Minas Gerais, né? A gente sabe que o projeto ele tem variações, e assim, ou se vocês identificam que são muitos projetos, né? Eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, e o quanto de negociação tem dentro disso? Bom, o projeto ele já nasce como uma forma de busca de identidade. Ele é um projeto que resgata ou ressignifica, né? Então, ele já busca uma subjetividade no território, né? Que é o caminho mais fácil em Minas Gerais é pela alimentação. Nós temos alimentação diferenciada pela nossa posição geográfica no Brasil, por sermos ponto de passagem, por termos tido o ouro e precisarmos de ter uma hospitalidade maior do que os outros lugares, né? E, enfim, por uma identidade ligada a vários estados que estão do nosso lado e contribuíram por essa identidade e que conhecem um pouco de nós. Então, a alimentação é um ponto de diferencial. Por isso, o projeto parte da busca dessa identidade alimentar do território, né? Então, através dela, você encontra outras identidades, porque a alimentação está em tudo, em qualquer coisa. Ela é encontrada na natureza e faz parte da situação humana e social do território. Então, a nossa metodologia pressupõe, em primeiro momento, a busca pela identidade alimentar do território. E quando você faz isso, você facilita agregar todos os grupos, porque todo mundo, de certa forma, tem um envolvimento com alguma situação ligada à alimentação, né? A hotelaria tem, os produtores de animais tem, de verduras tem, a indústria tem, então você coloca aí já uma rede que é agregadora. Então, isso facilita esse portal, né, que a gente coloca como se fosse, abre um portal para esses negócios começarem a acontecer. Isso acontece dentro do próprio território, né? As instâncias,
no trabalho que a gente faz, a gente começa uma rede que se expande. Se o território não se reconhecer, em primeiro lugar, se não existir uma rede de negócio interna, se eu não valorizar o queijo que eu produzo, e eu comprar o meu queijo, eu não consigo fazer a última etapa do processo, que é levá-lo para fora. É uma etapa muito importante. O reconhecimento do território, ele vem muito de quem o vê de fora. É uma coisa normal isso acontecer. As pessoas não reconhecem muito o seu valor, os lugares não reconhecem muito o seu valor. Então, quando você começa a imprimir um produto e ele sai, né, e aí ele volta mais forte para dentro do território, isso é um gás muito grande, isso é muito bacana, isso funciona muito bem, né? Então, a alimentação, ela acontece nisso. No território de Entre Terras, temos um ponto de virada nisso, né? A pesquisa nos apresentou a existência de um queijo curado em caverna, né? Uma coisa que não existia no Brasil, e a gente que isso aconteceu durante 50 anos na Serra da Piedade, sem ninguém saber. Conseguimos refazer o queijo, colocamos, ele ficou a ponto de teste em 2012, teve um francês que esteve lá e olhou e falou, você vai precisar esperar até o fungo expandir por todo o ambiente, porque quando souberem disso, não é 30 queijos que vai dar conta do seu pedido, você tem que ter no mínimo aí 400 queijos por semana saindo, né? A gente esperou, e aconteceu em Terra de Minas mostrando, e teve esse boom, e teve um boom muito maior, porque mudou toda a estrutura queijeira de Minas Gerais. O queijo Minas não sabia que poderia competir com outras formas de cura, com outros queijos do mundo, e ganhar 50 e poucas medalhas. E mudar uma lei, ser o primeiro agora, que aconteceu há 15 dias atrás, né, reconhecendo esse queijo como um queijo mineiro. Então, o que a gente faz nessa descoberta, igual aconteceu no Espírito Santo, aconteceu em Poema, é um legado que a gente dá, não só para o território, né, não só para os empreendedores, né, que têm essa renda, que o motor propulsor é esse. Se não estiver gerando renda, você pode sair fora que não funciona. Isso é economia pura, isso é microeconomia. Isso não tem meu pé me dói. Mas se você consegue, com esse trabalho de aprofundamento, de rede, de conexão, descobrir diferenciais, você muda não só o seu território, você muda tudo à sua volta. Você muda o olhar das pessoas, você muda o entendimento daquele lugar de fora para dentro, e é isso que acontece. É literalmente mágico, né? É como se fosse uma psicologia social. É como a gente fazer uma análise interna de cada um, descobrir umas coisas que você, olha, meu Deus, que bacana que eu ajo desse jeito. É fazer isso de uma forma com uma sociedade inteira. Então, é um trabalho fenomenal, o trabalho do turismo é engrandecedor, é extremamente importante, ele entra na casa das pessoas, ele muda vidas, ele muda cidade, ele muda país, ele faz o homem achar que é belo, e o homem precisa achar que é belo, ver o belo para ser belo. E o turismo é um dos grandes pontos de mostrar a beleza das coisas, né? Então, esse é o maior talento que a gente tem que preservar, né? Enxergar sempre o bem, o bom e valorizar isto. É isso que a gente precisa. E Minas, Espírito Santo, nós temos essa capacidade de fazer isso, né? Nós temos esse amor pela nossa terra, né? Que a gente tem que pensar disso dessa forma. Isso é a coisa que eu mais amo na minha vida, é o lugar onde eu estou, onde as pessoas que eu amo estão, onde está a minha história, onde esteve meu passado e onde vai estar meu futuro. Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que entender o turismo, né? E a gente sempre vê, assim, as pessoas do turismo são muito apaixonadas, elas não, igual o Luiz está falando aí, igual a André está falando ali, né? A gente não abre mão, o caminho difícil a gente não olha ele não, nós vamos no que a gente consegue caminhar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vani, e muito, muito bom ouvir isso, porque sobre nossa identidade visual, sobre a nossa essência, eu vou deixar só um gostinho aqui para você. Ela foi construída de uma forma científica, em cima de pesquisa, né, com a modernidade, cara, com a empresa que nos ajudou aqui, trouxe o que há de mais moderno, né? A pesquisa foi muito legal, o público que foi atingido, né, para chegar a essa identidade visual. Que eu vou deixar para vocês, que vocês vão ouvir falar de nós, vocês vão apaixonar por nossa identidade visual, tá ok? Bacana, muito bom. Né? E é isso. Eu já conheço. Já conhece?
sempre buscar esse aprimoramento e agir de forma profissional, levar isso a sério. Né? E o que eu acho que é interessante, assim, para quem está participando, para quem está assistindo, a gente tem em mente que tudo isso que está sendo falado é que a rede, a governança, elas são primordiais para alcançar o sucesso, são pilares, mas não basta tê-las, né? Eu acho que isso precisa ficar claro. Constituir meramente uma rede, não mantê-la, como a Andrea falou, não se preocupar com o pertencimento à identidade, como a Vani falou, não se preocupar em refrigerar e oxigenar o grupo, como o Luiz falou, tudo isso é a parte mais trabalhosa, eu acredito, né? O estabelecer a rede é um processo gradual, mas depois você precisa trabalhar para o destino funcionar. E aí eu queria saber assim, a opinião de cada uma de vocês. Quanto vocês acham que a rede é responsável pelo sucesso do destino? Não precisa dar um número, 73,2%, não, mas pouco, muito, é um aspecto mais ou menos, sem a rede talvez não dê certo. O que vocês acham? Podem falar na ordem que quiserem, eu não vou puxar ninguém para falar antes. Eu acho assim que a rede ela é muito importante, né, mas só que a rede ela só organiza o envolvimento. Eu acho que o ator principal é o empreendedor, né? Igual vem o poder público pode ajudar, pode direcionar, pode proporcionar infraestrutura, né? Melhoria de estrada e tudo mais. Mas se o empreendedor não quiser, não funciona, não funciona. Então, assim, é o empreendedor que tem que buscar esse desejo de ver funcionar, de acreditar na proposta como destino. A gente ajuda a organizar, mas precisa do empreendedor ter vontade, precisa do artesão ter vontade, né? Precisa do produtor rural acreditar. E uma das coisas, assim, que a gente vê como que o turismo tem o poder de valorizar as coisas, né, de gerar valor, né, às vezes, eu costumo falar, minha mãe fazia um doce de leite que era maravilhoso, mas a gente não tinha essa ideia antes do turismo, né, e aqui, morando aqui em Venda Nova, eu fui percebendo como que isso agrega valor, como que o turismo agrega valor a esse saber fazer, né, e são coisas assim, da raiz, são essência, né, e é o que o turista procura, né, é um artesanato, é aquela coisa que gera emoção, né, gera experiência. A gente está falando muito aqui já em turismo de experiência, né, que é agregar valor aos produtos através da experiência, o turista poder vivenciar, né, a propriedade. Então, assim, a rede em si, o trabalho nosso enquanto associação, é ajudar a organizar, é ajudar a provocar, é buscar oportunidades, é colocar os atores para conversar. Mas o essencial é o empreendedor. Ele precisa querer, ele precisa participar. Eu acho que isso que define o sucesso. Legal, André, que legal. Então, eu vejo em 3 décadas para cá, né, que é o que eu vivencio, né, vários esforços foram feitos para mudar essa cara do território aqui, para gerar renda através do turismo. Né? Não tem como falar do turismo aqui de Poema sem falar algumas pessoas, alguns nomes que trabalharam muito para isso. Nesse momento, a gente está tendo a chance de fazer como aquela parábola lá, né, de se você quer bons frutos, fortes, bonitos, né, vistosos, o entorno, o seu lado, em volta, tem que ter frutos bonitos, vistosos, né, as sementes têm que ser boas, né, se você disseminar sementes boas em rede, unidos, você vai ter aquele entorno, aquele destino turístico como uma opção de destino turístico. Sem a rede, o risco é enorme de outros destinos turísticos serem a opção dos consumidores, né? A rede acho que é fundamental nisso. Ela cria uma sinergia ali, um trabalho junto para que o consumidor, né,
opa, toma a decisão, não, eu quero aquele destino, porque ali, se eu precisar, eu vou ter uma borracharia, se eu precisar, eu vou ser amparado, se eu precisar, eu vou ser recebido, eu vou ser indicado, eu vou ser orientado, né? Eu acho que é isso aí, a rede é bons frutos fortes, bonitos, você tem que distribuir essas sementes aí ao entorno, né? Em torno de vocês, sua comunidade, seu destino. Eu penso que a rede também é fundamental. Eu acho que o empreendedor tem um papel importantíssimo. Ele é o motor da rede, como eu disse anteriormente, né? Mas eu vejo que a rede, sem ela, o turismo não acontece, né? Vão ficar várias pessoas empreendendo, mas faltando outros detalhes que o turismo precisa dessa completude, né? Ele precisa de tudo. Tudo envolve turismo. A cidade precisa, o lugar precisa respirar esse turismo. E só a rede pode fazer isso. Então, precisa das associações, precisam das instituições de capacitação e fomento, né? Precisa da cidade como um todo, precisa do território bem articulado com os seus recursos naturais, né? Precisa dos empreendedores, que são os motores disso, porque eles é que geram essa renda e que sobrevivem dessa renda, eles é que levam essa parte, né? Mas se não tiver a rede, aí não pode ser outro tipo de desenvolvimento, mas na minha opinião não é o turismo, porque o turismo ele precisa de ter todo esse aparato, né? Para que ele aconteça isso, para que as pessoas cheguem, entendam e reconheçam o território como território turístico e passe a valorizar, a agregar valor, a receber esse território de uma forma diferenciada, né? Então, no território de Entre Terras, em todo recebi 600 mil turistas, a maior receptividade de turismo de Minas Gerais, entendeu? E o território não existia turismo, não sabia o que era. Da formação da rede, no ano passado, as 4 cidades, Santa Bárbara, Caeté, Catas Altas e Barão de Cocais, foram pela primeira vez citadas como entre as 50 cidades mais citadas pelo turismo em Minas Gerais, na pesquisa da Setur. Então, isso num período de 6 anos é muito importante, é muito importante. Então, eu penso que o turismo existia, ele estava lá, em 2 lugares, e se não fosse a rede, ele não teria assumido a população, as cidades e as pousadas, e tudo que é o turismo em si. Então, eu vejo a rede como essencial nesse processo. Fantástico. Bom, pessoal, a gente está chegando já no limite do tempo que a gente tinha planejado. Eu sempre tenho problemas em fazer essa mensagem de que vamos encerrar, vamos dar as mensagens de despedida, porque por mim a gente continuava, mas, bom, cada né, cada uma de nós tem os compromissos. A gente, bom, tem muito mais para falar sobre redes de negócios. A gente sabe que é um tema transversal, o turismo é transversal, o Luiz citou aí borracharia, enfim, você tem uma série de serviços de suporte, de infraestrutura, que a Ana citou, e a gente sabe que a rede de negócio, ela não é algo que vai ficar obsoleto, né? Talvez vai ficar ainda mais preponderante, né? A palavra que a Vani falou é essencial. E aí eu vou pedir para cada um de vocês, para cada uma, para despedir, para falar um pouquinho, assim, uma palavra final que vocês acham que seja interessante, que resuma essa nossa conversa. Andréia? Obrigada, agradecer mais uma vez pelo convite, poder participar com vocês, partilhar um pouquinho de ideias, me coloco à disposição para outras discussões. Vou perturbar os colegas que participaram aqui para trocar mais ideias, entender melhor o projeto de vocês, né? Poder trazer benchmarking aqui para a nossa região, né? E, assim, fechando, resumindo o que a gente fala aqui, o que nós fazemos, o que a associação faz? Nós geramos emprego e renda, só isso. O que é isso? É o turismo. Turismo é isso, é geração de emprego e renda e ponto final. Simples. Eu também queria agradecer por estar com vocês, né? Um prazer em conhecer a Andréia, um prazer rever o Luiz,
né? Em breve vou tomar um café com você lá em Poema, conhecer o Vinícius, né? Um abraço a todas as pessoas que acompanharam, né? E eu queria acrescentar mais um elemento ao que a Andréia nos disse aí sobre o turismo, né? Turismo é contar história, turismo é contar da vida das pessoas, turismo é contar do seu dia a dia, turismo é hospitalidade, é receber as pessoas bem, né? É mostrar as coisas boas que a vida tem. Então, eu acho que é uma coisa muito prazerosa de se fazer, né? E parabéns a Andréia e ao Luiz por estarem fazendo isso tão bem, e ao Sebrae por ter esse suporte tão bacana, né? A Fercomércio, ao Circuito do Ouro, né? Ao Senac, a minha casa querida, para a gente continuar com esse trabalho, porque a gente está vendo um resultado maravilhoso em Minas Gerais, vale a pena. Só agradecer, pessoal, só agradecer mesmo essa baita oportunidade. Confesso para vocês que o desafio do ao vivo aí foi legal. O friozinho, mas foi legal o desafio do ao vivo. E acho que, assim, duas palavras aqui: amadurecimento o tempo todo e aprendizado. Amadurecimento e aprendizado. Muito obrigado. Bom, o Sebrae agradece a disponibilidade, não só de quem falou aqui com a gente, participou do debate, mas também de quem acessou o chat e conseguiu participar um pouquinho. Para nós é uma satisfação muito grande poder ver os frutos dos nossos trabalhos, dos trabalhos do Senac, dos trabalhos das empresas que estão envolvidas, para o Sebrae, os pequenos negócios gerarem resultado, gerarem emprego, gerar renda, é o objetivo do Sebrae, né? É a nossa missão, de fato, é gerar competitividade dos pequenos negócios. E a gente sabe que nessa retomada o turismo tem um papel primordial. Ontem mesmo a gente tinha uma live acontecendo e eu acho que uma mensagem que ficou muito interessante, muito clara, é que o turismo ele não morreu, né? A gente represou a demanda, a gente teve uma postergação e agora a gente vai ter uma enchente. Então, quem não se preparar pode ou ter a empresa levada pela enchente, né? O destino pode se desorganizar profundamente, ou pode participar de uma rede de negócios e surfar essa onda, né? Com segurança, com um retorno muito interessante, com a retomada de todos os negócios locais, com a geração de empregos, com a renda das famílias voltando a fruir, né? A gente ter essa lógica produtiva que todos nós aqui sabemos que o turismo tem, essa força, né, de gerar desenvolvimento. Acho que é uma palavra que a Andréia e a Vani usaram ali bastante, gerar desenvolvimento. A rede de negócio, então, acho que isso também fica claro, gera desenvolvimento. E aí, pessoal, muito obrigado. Nós voltamos com o Capacita no próximo mês. As inscrições ficam abertas ininterruptamente. O Sebrae está de portas abertas para recebê-los. Os e-mails, vocês podem entrar em contato conosco. E para os nossos parceiros, um agradecimento enorme para o Senac, para a Fecomércio, para a Secult, para a Fecitur. Um agradecimento especial para o Luiz e para a Andréia. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Vinícius.